Sueli? Ô, Clarissa, Oi. Já vou melhor botar para desligarem os gravar. fones. Oi, tá oi. microfonia. Já vou Melhor botar todo para mundo desligar gravar. o fone, né? Tá me Pra escutando? você falar. Oi, oi. Clarissa, já botei para Isso, tá gravar. dando microfone. Eu peço para que todos desliguem o microfone para que eu possa falar. Quem não desejar sair na gravação, tá. Quem não desejar sair na gravação, quero que desligue a câmera também. Gente, eu Boa saí noite a e não todos e a consigo entrar. todas. A gente está começando mais um Cineclube CAPSE. O nosso projeto está na sua segunda apresentação. Clarice, Né? Mês tá passado a estranho, gente teve a presença da Marfisa, que está aqui presente com a gente também, né? Com o filme Cisne Negro. Clarissa, você tá Esse filme também, esse debate passado também está disponível no YouTube do CAPSE. Então, quem não assistiu já está lá disponível. O nosso projeto, ele tem... Oi. Oi. Você está O que está acontecendo? Você está congelada. Tá travando? E a sua fala tá Oi, Ana. Congelada e travando, gaguejando igual... Estou congelada, mas a conexão aqui para mim está boa. Mas vocês estão me escutando? Agora eu vou desligar a câmera, então. Vocês estão me escutando agora? Arrastada. Sim? A fala está muito mole, arrastada. Todo mundo tem que desligar o microfone, gente. Todo mundo tem que desligar o microfone. Agora vocês estão me escutando? Sim. É mesmo. Boa noite, queridas e queridos. Foi. Podemos então começar? Sim. Beleza. Então, boa noite a todos e a todas. A gente está começando mais um Cineclube CAPSE. Boa noite. A gente está agora na nossa segunda apresentação. A apresentação passada, a Marfisa fez uma explanação do filme O Cisne Negro, que foi muito interessante. Ela contribuiu bastante com o campo da terapia sistêmica, né? Trouxe essa relação mãe-filha e todas as implicações dessa relação super intensa e forte. O debate está disponível no YouTube do CAPSE, então quem não teve a oportunidade de estar presente é só acessar o nosso YouTube. E hoje a gente vai fazer a explanação do filme Segredos e Mentiras, com a Sueli Engelhard. Lembrando que esse nosso projeto surgiu de uma conversa nossa, entre uma conversa minha e da Sueli. A gente teve a ideia de pegar esse livro Família em Foco e debater junto com vocês. Então, esse projeto vai ser sempre as últimas quartas-feiras do mês, nesse horário, às 8 horas. Então, quem não tem acesso ao livro, o livro é de fácil acesso, podem comprar na editora Paulus, né, quem tem interesse em adquirir o livro. E aí a gente vai começar com a Sueli fazendo a explanação, tá, desse filme. E eu peço que vocês desliguem a câmera e o microfone, caso não desejem aparecer na gravação, que nosso debate vai para o YouTube. Beleza? Podemos começar então, Sueli? Sueli, liga o microfone, por favor. Sim, sim. Podemos. Bom, boa noite a todos. E aí eu vou dar o restinho daquela informação que eu estava contando, né? Da menina que pediu para ir saber da história dela junto com os pais.
Aí ela disse para mim, assim, na sessão, aí eu mexi naquelas coisas todas, Sueli. Daí eu olhei para a cara do meu pai e da minha mãe e falei assim, não precisa saber não, né? Eu sei que vocês são meus pais, né? E foi embora. Não chegou a ver o nome da mãe. Eu já tive um outro caso que ela foi ver a mãe, encontrou a mãe, uma família bem pobre, de uma região do sul do país, mas ela voltou, ficou satisfeita, disse que estava ótimo e vida que segue. Então, quer dizer, são muitas as diferentes atitudes frente à questão de quando a pessoa é capaz de saber da sua história, né? Porque nesse filme o que a gente vê é que a Hortense, que era a menina adotada, sabia da história dela. O que é mais interessante também é que, na verdade, ela tinha sido batizada pela mãe biológica de Elizabeth. E ela vai para uma família onde a mãe adotiva chama-se Elizabeth. E é muito interessante porque, na hora lá, né, que começa o filme, começa aquele enterro e todos os irmãos dela mais velhos cantando, entoando cânticos, e ela é a única que chora quietinha no canto. Né? Eu até falo disso no texto, dizendo, né, que todo segredo precisa ser quietinho, não pode chamar muita atenção, não pode ficar assim fazendo muito tumulto, por causa de justamente ser um segredo. Né? Ela não era um segredo na história da família adotiva, mas por que será que ela ficou tão quietinha, chorando num cantinho, já que ela não era... ali ela não era um segredo. Então, eu acho muito interessante, porque eu acho que ali o inconsciente já mostra, sem ela ter muita consciência disso, de que em algum lugar ela era um segredo. Né? Aí, concomitantemente, aparece lá a família biológica dela, né? Que ela, então, vai buscar o contato, e é uma família que você vê que todos têm assim, um certo grau de estresse. Né? Não sei quem viu o filme se percebeu isso. Né? Todos, de alguma maneira, com um certo grau de estresse nas suas colocações relacionais, cada um expressando de uma maneira. Né? E eu falo, né, no início do capítulo do livro, eu falo da diferença do que é segredo e do que é mentira. Né? O segredo ele vai provocar que se formem, se construam muitas mentiras para poder sustentá-lo. Né? Mas, normalmente, o segredo é algo oculto, é algo sigiloso, é algo que, às vezes, até traz um segredo legal. Por exemplo, vou contar a vocês, quando a minha filha voltou dos Estados Unidos, grávida, de 5 meses, eu fui buscá-la sozinha no aeroporto e não contei para ninguém que ela vinha de vez. E aí nós fomos de casa em casa, ela tocava a campainha. A primeira casa que nós chegamos foi na casa da minha mãe e do meu pai. Ela meteu o dedo na campainha, minha mãe detestava que tocasse a campainha há muito tempo. Aí ela ficou...
Aí minha mãe, eu já vou, que coisa, não sei o quê. Quando abriu a porta, viu ela, foi aquela choradeira. Depois foi na casa de uma prima, que ainda assim, mais danadinha que eu, falou assim, agora vai tirando fotografia, me deu a máquina para eu ir tirando fotografia da cara das pessoas quando a Larissa chegasse. Então, esse foi um segredo que eu contei algumas mentirinhas, mas que trouxe uma revelação bacana. É igual quando você faz uma festa surpresa para alguém, né? Que a pessoa não sabe que vai ser homenageada e recebe aquela homenagem e tal. Mas, por isso, o segredo ele tem que ser sigiloso, ele tem que ser misterioso, ele tem que ficar guardado, né, um pouquinho a sete chaves, para poder depois se revelar. Mas, quando ele é um segredo tóxico, agora é a nova moda, uma nova palavra, né? Tem vários clientes que acham um relacionamento tóxico, mas quando é um segredo tóxico, verdadeiramente ele vai criar uma série de mentiras em cima uma da outra, que vai dando àquele sistema familiar muita tensão, porque o inconsciente comunica, a gente querendo ou não, o relacional concreto das pessoas, ele se dá porque existe um campo relacional invisível, que é igual ao campo magnético dos planetas, cujas interações se dão, mantêm os planetas, os satélites, os objetos todos ali nos seus devidos lugares, da mesma forma que mantém as interações emocionais e afetivas, mesmo aquelas que são desconhecidas. Vou dar um exemplo a vocês da fisioterapeuta do meu marido, que tem um bebezinho, um menininho de 3 anos, e engravidou. E essa criança de 3 anos dizia para ela assim, tem 2 nenéns na sua barriga, mamãe. Tem um menino e uma menina. Aí ela, meu filho, a mamãe vai fazer a ultrassonografia, nós vamos ver, mas a mamãe acha que só tem uma criança, até porque ela diz que não lembra na história familiar, até onde ela tem acesso, de haver gêmeos. E realmente foi feita a primeira ultrassonografia e fizeram até aquela coisa engraçada que solta bola, não sei o quê, e era menino. E ele olhava para ela e dizia assim, mamãe, tem um menino e uma menina na sua barriga. E ele tanto repetiu isso que ela, na próxima ultra, ela pediu ao médico, olha só, eu estou cismada, porque meu filho está falando isso insistentemente, dá uma mexida maior nessa ultra e tal. E o médico foi lá, mexeu, aí, quando terminou, foi para ela, respira fundo, porque teu filho está certo. Tinha também uma menina. Então, não é que essa criança é mágica, né, Chico Xavier está recebendo uma mensagem espiritual, não. É porque as crianças elas são muito mais próximas do inconsciente, com muito menos defesas, elas são muito mais livres, né? Então, as mensagens chegam a elas e elas jogam aquelas mensagens com muita facilidade. Se a gente comete os atos falhos por defesa, a gente se defende, o ato falho vem e mostra que a gente está se defendendo, porque naquele momento a gente também tem um funcionamento infantil, né? A gente está tentando manter um controle que não é possível ter, né? Então, o ato falho vem e pá, mostra, olha só, não adiantou você querer dizer que você achava ele bonito, porque você falou para ele, nossa, como você está feio, em vez de falar bonito, né?
Então, é revelador. Então, por isso eu acho que essa Hortense, ela acabava, tinha algo que dizia a ela que havia um segredo. E ela começa a ir buscar a mãe dela. E a primeira atitude que ela tem com aquela mãe é se tornar amiga daquela mulher. Uma mulher que nunca teve grandes amizades, que foi sempre meio, né, se a gente pensar na história dela lá, jovem, engravidando, sendo mandada pela família para ir para um lugar lá longe, até porque ela engravida primeiro da Hortense, que ela tem uma relação com um homem negro. E o pai dela fica danado, manda ela ir para longe, não quer saber dela. Quer dizer, ela era o bode expiatório daquela família, de alguma maneira. Depois ela até, coitada, pensa que vai ficar com um cara lá, estudante, muito importante, não sei o quê, que ela ia lá dormir com ele, na casa dele, já mais velha. Ela engravida da segunda filha, e um belo dia ela chega lá de cara na porta que o homem tinha ido embora. Né? Então, quer dizer, é muito interessante porque ela chega naquela família trazida como uma amiga daquela mãe. Né? Toda mãe não adora dizer para os filhos, essa é a melhor amiga. Eu acho isso horrível, mas tem mães que falam isso, porque, na verdade, a gente tem que ser a sua melhor mãe. Né? Mas tem mães que se confundem, porque a amizade é algo que a gente constrói. E ela ali, sabiamente, a Roxane vai construir a amizade com aquela mulher que só então vai, aos poucos, poder ir revelando àquela mulher quem era ela. Né? E é muito interessante porque aquele irmão da Roxane, esqueci o nome dela, deixa eu ver aqui, não vou ficar gastando minha cabeça, não, que eu já estou muito velha para ficar gastando cabeça. Irmão, Sueli, a o irmão menina, fotógrafo da mãe biológica, não é isso? o irmão da mãe biológica, que era, ele chamava Maurice, e ela chamava Cynthia Rose. Ele era um cara super afetuoso, super compreensivo, muito assim atencioso com uma mulher muito nervosa, sofrida, que vivia botando sacos de água quente, fazendo clister, não sei o quê, tinha dores abdominais, etc. Mas tudo aquilo não era dito realmente o porquê daqueles fenômenos. E a Cynthia Rose, ela tinha uma expressão histriônica na relação com a vida, né? Que não deixa de ser por causa de toda a contenção que você imagina, 15 anos, ter que fazer toda uma contenção de uma história para sempre, né? E aquilo fica de uma forma muito dolorosa para ela seguir em frente. A filha Roxane está se aproximando da idade que ela, Cynthia Rose, tinha quando engravidou dessa filha. Então, ela fica tentando, como é que se diz? Dominar a filha, controlar aquela filha, para que não aconteça nada. O medo que ela tinha, porque a garota fazia a mesma coisa que ela, ia dormir na casa do namorado, pereré pão duro, e ela tinha pavor, porque a menina também, a Roxane, não sabia da verdadeira história dela. Sabia só que o pai tinha ido embora, mas não sabia
que a Cíntia Rose tinha sido abandonada e que criou ela sozinha, né? E que hoje, graças a Deus, meu Deus do céu, já está se falando até de fazer uma nova nomenclatura para as mulheres solteiras ou os pais solteiros que criam crianças, falam mãe solo e pai solo. E que antigamente essas mulheres eram assim, mãe solteira, tinham aqueles preconceitos, né, que as pessoas colocavam, e quando, na verdade, se nós pensarmos que o casamento é algo que surge dentro da espécie humana como um contrato de negócio, lá atrás o casamento começa a surgir entre os reis e rainhas como um contrato de proteção de terras, de reinos, etc. Com a burguesia, com a exceção da burguesia, que começa também a haver um casamento entre o pessoal que não era do baixo clero, não era da grande turma lá dos reis e rainhas, né? Por quê? Porque aí os burgueses começam a querer proteger o patrimônio. Então, esse casamento por amor é uma coisa muito recente na nossa história. Marfisa deve lembrar disso, que nós tivemos uma aluna cuja avó era chinesa, e esta moça contou para nós, naquela festa que foi lá em Jacarepaguá, que a gente errou o caminho, foi para cá, foi para lá, que a avó dela veio casar com um chinês por contrato familiar, e que a avó não entendia por que ela, a neta, tinha que casar gostando de uma pessoa. Ela dizia, a gente aprende a gostar, minha filha, não tem necessidade de você gostar dele, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa muito recente. E aí a gente vê como ainda os preconceitos sobre as pessoas não casadas são ainda violentos. E os preconceitos das próprias pessoas casadas, que preferem ficar mal casadas, mas ficar. Né? Tinha até uma peça, sou infeliz, mas tenho marido. Né? Então, a gente vê que a Cíntia Rose ela vai fazer essa expressão emocional histriônica porque ela é tocada naquele momento que a filha se torna uma jovem, mais ou menos com a idade que ela tinha, que engravidou da Roxane, aquilo volta, aquela emoção volta de forma violenta para ela e ela fica intransigente. Ao mesmo tempo, ela, engraçado, ela tinha uma aliança, uma coalizão com o irmão dela muito forte, porque quando o pai dela morre e deixa lá algumas coisas, ele até pede perdão a ela, a filha mais velho, ele, graças a Deus que quando a gente pode envelhecer, é bom que a gente pode cair em si, cair fora, né? Porque o pior é quando você envelhece e não se dá conta das coisas, que aí você não fica sábio, né? Você fica limitado. Mas ela dá uma parte lá da herança para o irmão, porque ele queria montar como é que se diz? O estúdio fotográfico dele, né? Porque a cidade fechada, todos perdem. Peraí, o estúdio fotográfico dele. Então, havia entre eles realmente um carinho, um afeto, né? E isso eu acho que é uma coisa assim, muito rica
Porque, apesar das mentiras que eles construíam, porque o outro também não era capaz de dizer da sua infertilidade, do sofrimento que aquela mulher teve de passar por várias e várias cirurgias, ou, na época, sei lá, exames, etc., sem conseguir engravidar, né? E, por isso, ela tinha toda aquela projeção na barriga, no útero e tal, daquelas dores, né? E é a chegada de Hortência que leva todo mundo a poder sair um pouquinho da sua zona de conforto patológica, né? É aquilo que a gente diz. A pessoa, quando chega no nosso consultório, ela, né? Isso, esse Monier Caim foi um sábio. Me mude, mas não me mude. Porque a pessoa já não aguenta mais aquele sofrimento, mas ela tem muito medo de sair daquilo que ela já conhece. Porque o que nós conhecemos, mesmo que a gente fique todo torto, mas a gente já conhece. E para a gente ficar reto, a gente vai ter que fazer alguns movimentos e criar algumas tensões em nosso entorno, né? Então, eu acho que assim, esse filme, o que para mim é a coisa mais importante é justamente a Hortência ser o caminho das revelações. Porque é a chegada dela naquele sistema que vai ajudar o sistema a enfrentar as suas próprias dificuldades. E ela tem uma característica muito legal, a Hortência, porque ela não desistiu nunca de buscar aquela história. E teve um respeito maravilhoso pela mãe adotiva. Ela só foi em busca da história quando a mãe faleceu, porque ela foi muito querida naquela família. Ela foi uma criança que ficou protegida dentro daquele núcleo familiar. Então, ela foi leal àquele núcleo familiar. Nós falamos das lealdades invisíveis, essa foi uma lealdade visível. Ela só parte para aquela busca quando ela sabe que ela não vai magoar aquelas pessoas que foram tão honestas com ela, que não tentaram contar, como diz o nosso mestre Andolfo, uma mentira maravilhosa, porque a mentira maravilhosa é pior do que a pior verdade. Eu não sei se vocês viram, nesse final de semana, saiu na revista Ela, do Globo, a história de uma moça, eu tenho aqui, eu botei aqui para poder falar com vocês, a história de uma moça, ela até fala, minha história, sorte grande. Luana Shine viveu nas ruas de Copacabana, passou fome e vendeu chiclete no sinal. Aos 7 anos, foi adotada pela artista belga Françoise Shine. E hoje ela é curadora da exposição que a mãe abre quinta-feira no Paço Imperial. Quer dizer, até legal da gente, quem puder ir ver, né? Porque vai conhecer, inclusive, o trabalho dessa mulher. Ela vai contando a história dela, que eu não vou ler tudo para vocês, mas só para o iniciozinho. Ela nasceu no Rio há 28 anos atrás, em Campo Grande, na zona oeste da cidade. A mãe biológica tinha apenas 15 anos e vivia na rua. Ela era muito bonita, muito jovem naquela época e tinha vários namorados. O pai dessa mocinha era um peruano de passagem pelo Rio e foi um deles que namorou a mãe. Ela nunca conheceu esse pai. A mãe, então, fez o quê? Como gostava de ficar na rua, entregou ela para uma irmã da mãe, que já era casada e que tinha 2 filhas.
e que eram umas pessoas mais pobrinhas, mas ela é muito interessante, que ela fala aqui uma coisa que eu vejo que é muito importante para essas pessoas que não, são deixadas com alguém. Ela tinha um lar, porque ela disse, eu ia às vezes, com minha tia e minha prima, vender chicletes em Copacabana, mas nós nunca dormimos na rua. Nós sempre voltávamos para casa, porque nós tínhamos uma casa simples, mas era a nossa casa. E isso também eu acho que fazia um diferencial dela para a mãe, porque a mãe era aquela que vivia na rua, né? Depois ela diz que um dia a mãe, quando ela completou 6 anos, a mãe biológica, que já tinha tido um menino, mas esse menino já tinha sido colocado num abrigo, não sei dizer como, porque ela não explica. Ela tem uma outra filha, e aí ela vai e pega essa mocinha de volta, que está com 6 anos, para quê? Para cuidar da bebezinha. Então, a gente vê isso acontecer com crianças em situação de famílias, não famílias de baixa renda, famílias com baixa diferenciação, porque existem famílias com baixa renda que são absolutamente diferenciadas, e famílias com alta renda que são absolutamente indiferenciadas. Mas, no caso ali, a gente viu que ela foi levada para ser uma mãe, né, mãe adotiva, uma irmã daquela menininha. E ela tinha muita preocupação com essa bebezinha, ela cuidava com muito carinho da criança. E um dia ela disse que os restaurantes davam comida para elas, davam água, Coca-Cola, bala, mas que um dia a menina estava chorando desesperadamente, a garotinha. E aí ela viu que a menina estava com fome. E ela aí se afastou, talvez, um pouco do lugar ali onde eles viviam, na rua, com a mãe, e foi, então, pega, né, por um pessoal que levou-as, então, para um abrigo. E ela diz que, quando chegou no abrigo, o abrigo foi uma coisa maravilhosa para ela, porque, na verdade, ela não tinha nada. E conseguiram botar os 3 juntos, o irmãozinho, ela e a pequenininha, né? E ela diz que aí elas estavam lá, mas não eram para ser adotadas. As crianças que estavam no abrigo para ser adotadas eram as crianças órfãs. Acontece que um dia essa artista belga, Françoise Schein, que também desejava ter uma filha, foi ao abrigo. E ela disse que foi assim um contato imediato que uma teve com a outra. Ela disse, parecia até coisa que estava escrito nas estrelas, parecia coisa de vidas passadas. Aí ela disse que, rapidamente, né, ela se aproximou muito das crianças pelo jeito lúdico, porque, como ela era uma artista, ela pintava, ela desenhava, então as crianças ficavam muito próximas a ela. E ela diz, a gente se comunicava por meio da arte. Gente, eu acho fantástico, porque aí vem Vanna Pulviani na minha cabeça com a questão dos desenhos, das cores, para trazer essa aproximação, né, da emoção. E um dia, quando ela já estava indo embora, essa menina correu na direção da Françoise e disse assim, você é minha mãe de sorte. E depois aí ela diz, eu não poderia estar mais certa. Então, a Françoise fez o seguinte, ela fez um desenho, quase assim um retrato falado da mãe
dessa menina e saiu procurando ela. E foi procurando em favelas, em vários lugares, até que localizou. Quando localizou, a mãe, né, obviamente, como só ia acontecer nessas situações, resolve, não vou dar minha filha de jeito nenhum, porque ela precisaria abrir mão para a outra adotar. E a Françoise teve a maior paciência, maior capacidade de acolhimento, e até que, finalmente, a moça aceitou, e ela nunca perdeu o contato com essa família. Tem uma fotinho dela, ela com todos os irmãozinhos, numa das passagens que ela veio aqui ao Rio. Então, ela diz que, de início, lá na França, ela se sentiu assim, um pouco com dificuldades, muito diferente, um frio danado, coisa que ela teve que se adaptar, mas que, graças a Deus, né, ela foi assim, protegida e não houve mentira. Ela vinha, visitava a família, tem uma fotinho dela com a avó, com a mãe. Então, quer dizer, é um caso que mostra o quanto, quando a gente trabalha com uma verdade que até dura, gente, não é uma verdade fácil, né? Uma criança passar por tudo isso que essa menina passou. Mas quando você lida de forma amorosa com a verdade, as coisas ficam menos patológicas, ficam mais simbólicas e menos sintomáticas, né? Então, voltando ao filme, só para a gente terminar e podermos discutir, a gente vê que a Hortense, ela é, como a gente diria, né, se a gente estivesse falando aqui só com análise junguianos, ela seria o psicopompo, aquele que une os opostos. Ela vem trazer para aquela família as revelações de todas as questões, né, de todas as dores, e até revelações muito interessantes de, por exemplo, por que o quarto do pai da Cynthia Rose nunca foi desfeito, porque era uma representação do aspecto masculino positivo que ela acabou tendo quando o pai, no final da vida dele, acolheu-a, pediu desculpas, e ela cuidou daquele pai até ele morrer. Então, aquele quarto era como se fosse um símbolo de proteção à própria Cynthia Rose, né? E a gente sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, os segredos eles vão sempre sendo coisas que vão amplificando situações difíceis e que, muitas vezes, prejudicam aquelas pessoas que poderiam, né, lidar até, às vezes, com dificuldade com uma verdade, mas não ficar com tanta dor de sofrimento por uma mentira bem arrumadinha. Eu vi também um Dr. Kildare moderno, que está passando no Globoplay, chama-se Transplante. É uma história de um rapaz sírio que vem tentar a vida no Canadá. É bom porque você vê o filme canadense tem uma outra qualidade, você vê a sociedade com outra característica. E aí tem uma história de um pai que vem buscar conhecer uma filha que fora adotada, que ele dera para adoção. E a filha tinha uma ideia de que ela fora, que eles não queriam ela, que a mãe não queria ela, que eram chineses. E
este homem chinês tem um mal súbito e cai lá na rua e levam ele para o hospital, e aí vem uma pessoa para fazer a tradução, e ele diz que ele estava em busca da filha, fulano de tal, não sei o que, não sei o que lá, eu sei que eles localizam, e aí a menina fica assim, a jovem, né, 28 anos, tem um pouco de resistência, e esse rapaz sírio diz a ela: eu acho que você devia escutar o que teu pai tem a dizer a você. Ele não viria de tão longe se não fosse uma coisa muito importante para ele estar com você. E daí ele revela a ela que ela, até quando ela tinha 7 meses, eles conseguiram escondê-la do sistema. Porque vocês lembram que teve uma época que a China só se podia ter um filho? E eles já tinham um filho menino, ela nasce menina, que naquela época era muito comum crianças meninas serem jogadas no lixo para morrer, porque as famílias precisavam de filhos homens para trabalho. Então, eles conseguem escondê-la até ela ter 7 meses, mas aí uma vizinha denuncia eles ao sistema. E aí eles, para não perder a criança, eles então entram num caminho de adoção para o exterior, porque saberiam que ela, dentro do sistema, ela ia acabar morrendo. E essa revelação faz ela ver que a história dela era totalmente outra daquela que ela fantasiava, né, pensar. Talvez a família que a adotou não tenha tido cuidado de contar a verdade para ela, né? Então, também, se contasse, não ia ter esse capítulo nessa novelinha de filme, né? Então, gente, agora eu queria assim, que vocês falassem um pouco do que foi a impressão de vocês, para a gente jogar um pouquinho de conversa aqui entre nós. Tá bom? Sueli, Oi, querida. eu achei interessante que você começa trazendo uma atitude diferente da Hortência naquele velório. Uhum. Eu acho que isso sobressai, porque ela trabalha muito bem, é uma atriz que está representando muito bem. Excelente. Eu acho que aquele estado inicial de ansiedade e de tensão, a tensão que permeia ali naquele início do filme, que aí fica muito claro, porque é alguém que está vivendo... Era uma tristeza e a tensão. Isso. Alguém que estava vivendo a tristeza da perda, mas também a consciência de um novo que estava surgindo. Ela estava perdendo a mãe e ela já sabia, já tinha planejado, ela iria atrás da mãe biológica. Isso. Então, isso nos prende muito no início do filme, esse estado de tensão da Hortência, porque ela se preparando, lidando com isso para ir buscar essa mãe. Quer dizer, espaço que a perda dá para o novo entrar, né? O novo entrar, exatamente. E aí, Marfisa, a gente vê como às vezes é difícil em certas famílias essa abertura para o novo. Como as famílias ficam se mantendo repetitivas dentro do mesmo padrão, como se o novo fosse assustador, né? É porque o segredo ele está muito ligado a uma repressão intensa na família, né? Sim, sim. Quanto maior a família dogmática, repressora, maior o segredo, mais tenso fica, né? É verdade. Então, isso me chamou a atenção no filme. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção é quando as duas filhas querem saber a respeito do pai. Uhum. Tinha
pai, né? Porque o adotivo ele quer saber quem é minha mãe, mas quer saber também quem é meu pai. Exato. E para Hortência, ela responde para outra, ela conta. Para Hortência, ela responde 2 vezes: não me faça sofrer. Porque foi a grande paixão dela. Aquele homem que foi o pai da Hortência. Não, isso da filha, da outra filha, mas da Roxane, eu não acho. Eu acho que o grande amor da vida dela foi o pai da Hortência. Não foi o da Roxane. O da Roxane ela pôde contar, que embora tenha abandonado, tenha ido embora e tal, a Roxane pôde saber. Olha que interessante, porque quando ela não responde, ela não explica quem foi esse pai. Não dá uma... ela responde por 2 vezes: não me faça sofrer. E ali era outro segredo que continua no filme. Você imaginou, pode ser um grande amor. Para mim, ficou assim como se fosse resultado de uma violência, como se ela tivesse sido filha de um... engraçado, eu achei que ela não quis nem ver a filha e passou a filha, permitiu a adoção sem olhar para o bebê, tanto que ela não sabia que a filha era negra, né? Uhum. Então, também tive a mesma... Perdão, eu também tive a mesma sensação. Que ela foi... Perdão, não sei se pode complementar. Claro, como é que vocês funcionam. É para todo mundo falar. Marisa... para mim, tive a mesma sensação, fica subentendido que ela é fruto de um abuso sexual. Abuso, eu também imaginei. Né? Ela, né? Fica muito, para mim, fica assim, mais até claro isso, né? E por isso ela não consegue ver o bebê quando nasce. E a mãe biológica é a obstetra, né, que fez o parto. E é tenso essas 2 vezes que a Hortência pergunta quem é meu pai, ela sofre ao responder: não me faça sofrer. Quer dizer, não me pergunte isso, que é tão sofrido que ela não queria nem lembrar. Então, esse segredo vai continuar, né? Porque aí é aquele negócio, a gente tem que pensar que só com mais tempo, talvez de convivência da Hortência dentro daquele núcleo, é que essa história possa ser contada, né? Mas ela sabe que, quer dizer, aos olhos de vocês, ela sabe que é uma história tensa, porque a mãe diz: eu sofreria, né, se contasse, não me faça sofrer. Ela não elaborou isso ainda, porque ela não consegue contar, né? Para a filha e para outra ela conta. Para outra ela conta. Foi um amor, e quando ela foi anunciar a gravidez, ele tinha desaparecido. Geralmente, essas crianças, filhas, né, de estupros, a mãe tem muita dificuldade em aceitá-las, né? Esse vínculo geralmente é cortado, porque lembra, né, o fato dramático. Então, talvez esse coisa dela não sofrer. Eu vi um filme que era o pai que estuprou ela, né? E o menino ela entregou para a tia, era considerado sobrinho, e ela detestava o menino, ela não conseguiu elaborar essa coisa com o menino fica um gangster, só no final, quando há um júri, e aí ela pode dizer com muita dificuldade, passam anos, o rapaz ficava... Então, essa questão de ficar com uma criança do estupro está ali, né? Ela está todo dia lembrando aquela dor. É muito difícil mesmo, né? E parece que verdade. Isso se passa, né? E aí a pessoa precisa ter assim uma revolução muito grande dentro da sua alma para poder separar uma coisa da outra, né? Uma dor de um amor, né? Eu acho que a gente vê isso até casamentos quando se desfazem, o perigo, às vezes, de uma criança que é parecida com a figura ou paterna ou materna, que aquele que se separa, às vezes, deposita em cima daquela criança uma raiva que não é dela, que é em relação à mãe ou ao pai, né? Pela semelhança física. É bem complicado. Representa aquele momento trágico, traumático, né? Dizem que os mistérios, né, são cobertos pelos véus da vergonha.
Então, são várias camadas, né? Então, até tirar todas aquelas camadas, fica difícil mesmo para trazer à tona. Falando isso, Noemi, eu estou me lembrando, né, que não é por acaso as nossas brincadeiras de infância são muito interessantes, né? Porque se a gente vai lá para a nossa infância, se lembra que a gente tinha uma brincadeira que era assim, retirando uma pedra, olê, olê, olá, tirando uma pedra, olê, seus cavaleiros. E aí ia retirando todas até que a Margarida aparecesse. Eu acho que isso falava dessas vergonhas de uma forma lúdica com a criança, né? Que vai tirando aquelas coisas que envolvem a vergonha do segredo para ele poder aparecer. Né? E é interessante, Sueli, que a gente, quando vai trabalhar no consultório, muitas técnicas que querem abalar logo, fazer essa retirada de uma vez só sai rasgando, né? Eu digo que é um pouco espinho ao avesso, porque vai rasgando por dentro. Então, tem que ir tirando uma pedra, outra pedra. Isso é muito interessante. O trabalho nosso, eu acho que é quase um trabalho arqueológico, né? Emocional. Você não pode soltar um dinamite. Se você quer ver o que está ali, você vai ter que ir tirando, limpando um pouquinho. Aquela pazinha que vai tirando. Né? E tal, para poder você ter acesso ao que vai aparecer sem arrebentar a estrutura. Sem arrebentar a estrutura, exatamente. Né? A gente que está fazendo um curso, eu, a Noemi, a Ana, estamos fazendo um curso com uma moça chamada Júlia Miara, e ela é antropóloga. Também. E, nossa senhora, como a gente tem aprendido, né, coisas assim que a gente tem que ir lá atrás na história da humanidade para compreender coisas do aqui e agora, repetições que acontecem, aí os arquétipos vão ali aparecendo de uma forma tão clara para a gente, né? Tão clara. E é muito bom a gente ter esse cuidado dentro do trabalho no consultório, né? Não ir com pressa ao pote. Hoje as pessoas têm muita pressa. Né? Isso é, a Cíntia, ela tem mesmo ela apresenta o tempo todo um comportamento e uma atitude de quem carrega um segredo, que é uma inquietação, uma angústia, uma ansiedade, ela não consegue parar quieta, e ela representa muito bem, grande atriz. Nossa, aquela atriz, ela é... Esse comportamento assim, que é característico de quem carrega um segredo pesado pela vida, que é a inquietação, né? É a inquietação. Exatamente. Às vezes transborda na família quando há um segredo, e mesmo oculto, né? E ninguém sabe, mas isso permeia a atmosfera. E é interessante que em todos esses filmes a catarse acontece sempre num jantar. A mesa, né? Eu penso assim que a grande mãe tem que estar ali dando acolhimento. A grande mãe tem que estar ali dando acolhimento através do alimento. Mas é interessante também a gente ter a percepção, né, Marfisa, dessa inquietude, que muitas vezes é diagnosticada ansiedade. Aí está com o remédio em cima, tira a ansiedade e a inquietude fica dentro, né? Roendo dentro. Aí as doenças aparecem, né? Porque ele não vai desaparecer, pode aparecer fora, né? Ali a pessoa fica menos ansiosa. Então, a ansiedade é um ouro, né? Para a gente ver o que ele está falando, né? Qual é Exatamente. Ele está defendendo, porque a ansiedade é uma defesa, né? Quando ela nos toma. Quando ela nos toma. Não tem paz, né? Não tem paz porque carrega um peso pela vida. A Cíntia mostra isso muito. O tempo todo. Claramente no filme, é impressionante. O tempo todo. E é interessante que o Maurice ele faz um outro tipo de postura com a ansiedade dele.
ele fica porque ele é mais introvertido, né? Ele sofre para dentro, ao mesmo tempo que ele é o grande apaziguador de todas aquelas mulheres na família. Ele aceita todas as questões que a mulher dele traz, porque ele sabe do sofrimento dela, que ele sabe que ele é responsável, em parte, por aquilo, né? Porque não é dito, mas a gente não sabe se ele foi um homem. Eu conheço uma história de uma amiga minha que, quer dizer, era um casal de senhores amigos meus que já faleceram, mas ela contava que a primeira netinha que ela teve foi o seguinte: o filho dela foi trabalhar no Nordeste e lá conheceu uma mulher que havia se separado e que o homem havia se separado dela porque ela não conseguia engravidar. Então, era tido como se ela tivesse um problema de gravidez. E, um tempo depois, ele saindo com a mulher engravidou. E aí ele disse: garota, mas você disse que você não podia engravidar. Ela falou assim: mas agora eu faço questão de passar com essa minha barriga na cara de todos eles daquela família, porque agora todos vão saber que ele é que não pode fazer filho. E aí a menina ficou tendo assim, maior convívio com esses avós que eram daqui e tudo. Mas é assim, quer dizer, você veja que como o segredo lá do companheiro dessa moça, por ele não ir buscar saber as suas questões, foi um pouquinho igual ao Maurice, que eu acho que ele talvez só mais tarde é que ele pôde assumir que ele era infértil, que ele não conseguia fazer, poder ter os filhos de forma natural. E uma época que, naquela época, não existia ainda bebê de provedor, já existia, mas era muito caro, né? Hoje a coisa está um pouquinho mais fácil, né? Mas era uma coisa complicadinha naquela época. Mais alguma coisa, Marfisa? Fala aí. E que me chamou a atenção também é a coisa do segredo, que é quando o Maurice tem uma catarse também e fala, ele coloca a emoção dele, das pessoas que ele ama não se falarem, da atenção, Isso. E também do não dito, né, o tempo todo. Então, o quanto o segredo também é do afeto não dito. Exatamente. Amor. E eu acho que isso aparece no Maurice, no final, quando ele tem ele tem aquele desabafo de que as pessoas que ele mais ama não dão certo, não falam. E ele fala do amor dele, né? Do conflito entre elas. Então, esse é um grande segredo que permeia as famílias, é do afeto, das relações, do não dito, né? Porque quando eu digo maldito, vira maldito, E vira maldição, né? O detetor do segredo, quem guarda o segredo, ele fica soterrado. Ele não tem. Não fala muito desse segredo, né? A gente costuma falar de segredo em família, dos segredos, e se escreve livros enormes sobre os segredos que aparecem trágicos, adoção, estupro, morte. Também é um grande segredo que quase não falam em família. Morte, ficam naquele luto e não falam do morto, da perda, né? Vira um segredo. Mas do afeto não dito, também não se falam disso como segredo que as famílias vivem. Não é? E numa época nossa, é muito interessante que o afeto ficou só no social, né? Nós não demonstramos mais afeto, amor, I love you, nas redes do que na família, né? É uma coisa mudou. O que antes o amor estava mais ligado à expressão familiar, até aquelas
mesmo aquelas grandes músicas de amor, sofrimento. Hoje em dia, nessa nossa época, o amor ficou contido. É quase uma vergonha amar realmente. Segredo, né? O que eu sinto vira segredo. Porque eu acho que aí também nós estamos numa sociedade onde o ser é muito pouco favorecido. O ter é que é favorecido. Então, essa expressão do amor, a expressão do se dar, do dizer eu te amo, é muito complicado. Porque eu posso dizer assim, eu te dou uma pulseira bonita, eu te dou, mas eu te dou uma flor, eu te dou um beijo. Não se faz. Isso é quase que assim, vergonhoso. Mas, Marfisa, quando você estava falando da questão de que não se fala em algumas coisas, esse detentor do segredo tem que ser muito cuidado na família, que tem sempre um que está, e ele vai se afastando de tudo que lembra aquele segredo. É verdade. E aí ele já não fala mais sobre aquilo, porque aquilo lembra. Aí, quando vê, ele se afasta tanto que ele quase não consegue mais se comunicar, porque tudo leva àquele segredo inicial. Então, se olhar na família, né? Quem é essa pessoa que está ali segurando, né? Geralmente, no caso, a mãe, ou é um pai que sabe da história, ou alguém, um irmão, né? E quando vem à tona, que alívio, né? Eu acho que a pessoa tira um peso de 400 quilos das costas quando aquela expressão daquele que era contido pode ser espraiado, pode ser colocado, né? E muitas vezes, quando vem à tona, não é nem tão grave assim. Nem é tão né? grave assim, exatamente. É porque, às vezes... Fala, Solange. Não, eu queria concordar com vocês, né? É muito boa essa discussão, e queria também falar em relação ao que a Noêmia falou, que vira um assunto tabu na família, né? Então, as conversas, né, por mais banais que sejam, que, porventura, cheguem ao tema do segredo, elas são desviadas. E aí vira, né, uma falha na comunicação da família, se torna assim, uma coisa com uma dimensão muito grande e que promove inúmeras falhas na comunicação da família. E, muitas vezes, quando esse segredo é desvendado, aquela pessoa já sabia disso. Há milênios. Né? É claro que pelo olhar, né, pela forma de se tratar o tema, por outros meios, a pessoa que o protagonista do segredo, ele se torna um detetive, né? Ele percebe que há alguma coisa que ele não pode saber e busca essa resposta nos meios que ele puder, né? Então, vira quase que um detetive montando um quebra-cabeças. E acaba já sabendo quando esse segredo é desvendado, ele fala, mas eu já sabia disso há muito tempo. Não falei porque eu entendi que esse tema ia trazer sofrimento para vocês, né? Então eu protegi, né? Porque o segredo também protege. A pessoa que mantém o segredo mantém acreditando que está protegendo, né? Mas na realidade está se protegendo daquela. Solange, uma vez eu recebi uma época que eu já atendia família, mas não tinha formação de terapia familiar. Atendia, assim, de forma menos assim, sistemática, né? Então, eu recebi no consultório uma senhora com a filha mais velha, trazendo uma história da filha mais nova, uma menina muito esquisita, uma menina que tinha vários sintomas, assim, ela estava próxima à adolescência, uns 12, 13 anos, mas ela tinha muitos comportamentos estranhos, né? E aí então chamei a menina e perguntei a ela qual seria, o que estava, que eu disse para ela, sua mãe esteve aqui com a sua irmã,
pedindo uma ajuda, mas o que você quer? Ela falou assim para mim, é porque eu sou adotiva. Aí eu caí de 4, falei, ninguém me falou. Aí eu falei para ela, falei assim, mas como? Ela me contou uma história enorme, com mínimos detalhes, como ela descobriu, como deixou de descobrir. Aí eu chamei a mãe e a irmã de novo, eu falei, olha só, eu escutei essa história assim, 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 assim. Elas quase caíram do cavalo. Era exatamente, a menina já sabia tudo e ela estava, através do sintoma, denunciando que havia alguma coisa errada, né? Então, isso é muito interessante, como a pessoa, intuitivamente, ela descobriu. E ela foi atrás, um dia ela pegou, tinha telefone em casa, né, que tinha a extensão, e a irmã foi falar com um amigo que tinha sido vizinho, ela pegou e viu, elas perguntaram, aquela menina que vocês adotaram, como é que está a mãe dela? E tudo, aí ela sabia tudo, mas não tinha coragem de enfrentar a família, né? É isso. A gente entende também, né, Noêmia, que os segredos acabam dividindo a família. Né? Tem, de um lado, aqueles que sabem do segredo, porque muita gente sabe, e, do outro lado, aqueles que não sabem. Como é que é aquela história? Todo mundo sabe, que todo mundo finge que não sabe, que sabe. Como é que é essa história? Eu sei dessa história, mas não consigo me lembrar agora. Todo mundo finge que não sabe, sabe que todos fingem que não sabem. É uma coisa mais ou menos assim, né? Oi, Cris. Você está aí, Cris? Cris está aí, olha que coisa boa. Muito bom. É do nosso curso, Cris é do nosso curso. Por isso que eu estou fazendo, Patrícia, todo mundo. Eu observei um outro ponto ali no final, ele era muito discreto, quando a Mônica, chorando, né, depois que o esposo fala que eles não podem ter filhos porque eles tentaram, que ela fala para Cíntia, tu tem muita sorte. E é muito interessante como ela quebra toda a estrutura, né? Que essa Cíntia, então, essa mãe tentando se explicar de 2 filhas que ela teve em relacionamentos curtos e que justificando que ela era muito nova, se defendendo, né? Tentando se proteger socialmente desse padrão que impede, então, que essa mulher tenha um filho com 15 anos, depois com não sei quantos. E aí a outra muda totalmente a ótica, a outra que passa 15 anos tentando ter um filho, no meio daquela situação onde uma se defende, a outra fala, tu tem muita sorte. E é muito rápida essa cena, porque ela só fala isso. Porque é uma narrativa que destrói toda aquela história de que aquilo era um problema, né? Exato. E aí, como é interessante quando a gente põe foco nos nossos problemas, que muitas vezes, se a gente mudar a ótica, ou observar a ótica de outras pessoas, talvez a gente consiga quebrar alguns padrões, né, até sociais. Então, isso me chamou muita atenção. Obrigada, Sueli, pela tua fala. Eu tenho uma tia que faleceu agora, segunda-feira, com 102 anos. Mas ela, uma vez, uma amiga dela estava muito desesperada. Porque a minha neta engravidou. Não, minha neta não, minha filha engravidou e não casou. E essa minha tia falou para ela, olha só, minha filha, é melhor você ser vó torta do que nunca ser avó. Entendeu? Então, sai daquele padrão do certinho e vai acolher aquela criança, né, que vem, porque isso é que é importante, a vida está vindo, né? Então, às vezes, como eu acho que ali o sofrimento da Mônica é muito intenso, porque ela nunca pôde gestar. E pensando nisso, né, Sueli, que você falou essa questão do ter, né? Ter filhos também é um status, né? Você ser mãe de alguém, você poder participar de um grupo de amigos que estão naquele momento do ciclo vital, também tendo filhos, também indo a aniversários, batizados. Então, tem momentos que os amigos vão, né, tendo filhos e quem não tem, né, fica excluído desse grupo. Então, o filho inclui também. Né, Solange, em relação à sua história, naquele status de filho. Sim. Na sua origem, né? Porque não procriou, não
é, gente, que a gente tenha que procriar, não, mas às vezes você ser uma tia maravilhosa que dê aqueles, né, aqueles sobrinhos, como essa minha tia foi, ela nunca teve filhos, mas a gente era, assim, netas, sobrinhas netas dela, porque ela era irmã de meu pai, quer dizer, os meus netos eram bisnetos dela, né? Como se fossem bisnetos. Como se fossem, Sueli, como se fossem. Pois é, mas é melhor do que ter aquele que é mesmo e que você não suporta, que você é avó, mas você não dá a mínima atenção para o teu neto, nem para o teu filho, detesta, entendeu? Então, às vezes, assim, a questão até, por exemplo, da adoção, é importante você saber que, por exemplo, se você se separa e você vai se juntar com uma outra pessoa que tem uma criança, ou você tem uma criança, aquela pessoa tem que adotar a sua criança. Porque, senão, não vai haver casamento, não vai haver uma reconstrução. Nós temos aqui, vou até sinalizar, minha querida aluna Patrícia Braga, que casou com uma pessoa que já tinha filhos separados e os filhos que ela teve com ele, ela também adotou aqueles filhos dele, que são como filhos, né, Patrícia? São seus 5, né? Eu, na verdade, tenho uma frase do meu marido, assim, que eu acho que eu uso até no meu consultório também, que quando eu conheci ele tinha 3 filhos, né? E eram uma escadinha e muito pequenos. E aí ele falava para mim assim, meu sonho sempre foi ter 5 filhos. Na época eu tinha 24 anos, eu falei, então a gente fechou a conta, porque o meu sonho sempre foi ter 2. E aí ele respondeu na mesma hora para mim, mas para a gente ficar junto, você precisa querer sonhar ter 5 também. Então, aí eu falei, meu Deus, vou para casa, né? Pensar nisso. Mas eu sempre amei criança, eu já era tia, já era Dinda, então, assim, foi realmente eu tive que pensar isso, eu acho que isso faz toda a diferença quando você vai estar com uma pessoa que já tem filhos, você pensa num novo casamento, eu acho que quando não tem essa adoção no coração, não tem como a relação dar certo. Exatamente. E eu acho que os filhos vivem em sofrimento, né? De filhos de pais separados que não passam por isso, acabam tendo uma história de muito mais sofrimento que nem deveria ser assim, né? Mas, enfim... Mas eu acho que essa frase, assim, né, que você precisa querer sonhar ter 5, eu acho que é exatamente isso que você falou, assim, eu acho que é a questão da adoção mesmo. E eu vejo, porque eu conheço os filhos mais velhinhos dele, com ela, é como se ela fosse mãe deles mesmo. A menina tem uma intimidade com você, né, Patrícia? De troca. Se formou em psicologia. Né? Tá vendo? Entendeu? É um barato. E não que ela não tenha lá com a mãe dela relacionamento, não tem. Ela tem. Mas ela tem com a Patrícia essa interação que é muito bom. Então, e eles precisam nos adotar também, né? Isso. Essa é importante. Isso. Não é só a mãe que adota, eles precisam adotar a gente. Eu sei que o meu filho, por exemplo, que separou, não teve filhos e casou com uma moça que já tinha uma filha, era separado, a menina adotou meu filho e ele a ela, que eles são super grudados. Ela, muitas vezes, não quer ir fazer coisas com o avô e a avó, porque quer ficar com o tio Max, entendeu? E é uma coisa muito boa que eu vejo, assim, porque, às vezes, você tem filhos em casa que não querem nem olhar para a cara da mãe. Filhos biológicos, né? Que a mãe está ali tentando... é chata. Também nenhuma mãe é redonda, toda mãe é chata, né? Então, eu acho que isso também faz parte do Até porque se não for chata, não é mãe, né? Esse é o papel da mãe, né? Exatamente.
Gente, mais alguém? Ampliar esse conceito de adoção, né? É. É. Eu acho que é uma Eu coisa... só ia... A mãe que não adota seus próprios filhos. Exatamente. Né? Na verdade, os filhos são... Nós adotamos nossos filhos, porque eles são, na verdade, do Estado, né? Exatamente. O Estado tem... Nós temos que adotar os nossos filhos biológicos também. Todos são adotados, porque se nós não tratarmos bem, o Estado tem o direito, né, sobre nós de tirar. Então, não acontece muito, mas se houver... Então, essa questão da adoção, eu acho que é uma coisa assim... Como dar histórias e as pessoas não sabem lidar, e muitas vezes acham uma coisa muito pior ou muito ruim, né, e não evolui nessa... Que é um novo paradigma ali que está se vivendo. Posso concluir com uma frase? Olá, Cássia. Oi, a senhora. Eu ia só fazer um comentário que, como esse ambiente de segredo transformou o Maurice numa pessoa talvez mais tímida e mais fechada do que ele realmente era, porque ele era um homem espetacular, não é? Ele levantou e foi lá no ponto do ônibus falar com a Roxane e fazer com que ela voltasse para definitivamente ouvir a sua história e encarar e recomeçar a vida, né? Como ele se coloca para a mulher dele, como ele se postou na frente da porta no estúdio fotográfico e interceptou o avanço daquele ex-sócio no negócio dele, né? Então, como ele era forte, assim, reflexivo, uma pessoa muito bacana e um homem espetacular, e, no entanto, assim, talvez, se não fosse aquele ambiente, ele pudesse ter desabrochado mais, não sei, mostrado mais quem ele era. É verdade, porque eu acho que o segredo faz isso também, faz o entorno ficar murcho. Mas também foi a história dele, talvez ele não fosse tão efetivo na ajuda, né, se não tivesse isso, porque ele sofreu, né, o sofrimento de guardar aquele segredo, viver aquilo, também fez ele mais reflexivo, talvez. Né? Alcione queria falar alguma coisa, Alcione? Uma frase, mas... Está sem voz. Sim, perdão. Pronto, agora veio. Está ouvindo agora? Mas, assim, depois do que Cássia colocou, eu gostaria de, e também Noêmia, de dar uma contribuição que o Maurice, fica claro que ele foi criado pela irmã, pela Cíntia, né? Que a Cíntia tinha um sentimento de posse muito grande em relação a ele. E isso dificultava a relação com a Nora, cunhada. Né? Com a Mônica. A cunhada, que ela tinha esse ciúme dessa cunhada, que também havia uma hostilidade entre ambas, né? Uma certa competição. E a Mônica, você imagina, sem poder dizer que não podia ter filhos, devia ter uma inveja tadinha da Cíntia Rose. É lindíssimo o que ela falou. Gente, mas o Maurice Alcione, Maurice só conseguiu ir fazer o número 2, chegou na casa dele, a primeira coisa que ele foi fazer foi o número 2, né? E ela já sabia, foi lá, levou o papel higiênico para ele. Ela tinha um padrão de medo, né? Tinha um padrão de medo muito grande de controle. Esse medo todo vem do controle. O controle vem do padrão de medo, né? Mas é curioso o que eu achei magnífica a cena em que as verdades vêm à tona. Acho que ganhou Palma de Ouro em Cannes e ganhou melhor filme estrangeiro, pelo menos um deles. Sim. Eu acho um dos filmes mais belos que eu conheci, acho que está lá em cima para mim. Gosto de trazer ele para debate também, nos meus grupos. E por isso que eu vim também estar aqui com vocês hoje. Eu acho que o momento em que as verdades vêm à tona e os sentimentos se transbordam e o amor pode fluir, né? Que aí a Mônica consegue dizer para a Cíntia, é lindíssimo isso, né? É arrebentador, eu achei esse momento. Mas, assim, o que eu gostaria de completar é que, para fechar, é que eu acho o espírito da Hortência uma coisa admirável, como uma mulher que é fruto de um estupro, né? E abandonada pela mãe que não consegue vê-la na hora do parto,
é adotada, vai em busca dessa mãe que rejeita ela novamente, e ela consegue ter uma perseverança nessa conexão com a mãe, e é belíssimo, né? Como tudo, uma transforma a outra. Na verdade, a Cíntia, a Hortência consegue amar essa mãe e amadurecer essa mãe de alguma forma, né? Mas o que eu queria dizer é que eu acho que a Hortência é esse espírito fortíssimo, porque ela foi amada por essa mãe essa mãe adotiva. E essa família que a protegeu, que deu esse suporte, né? Que tornou ela essa pessoa linda, né? Era uma negra linda, né? Ela consegue passar por cima do preconceito, se torna uma profissional digna, né? Tinha uma força, né? Trabalho lindo, né? Eu acho que eu fecho aí, falei demais. Não, falou nada, ótimo a gente conversar. Ela tem uma força, ela tem uma dignidade, ela tem uma delicadeza. Para mim, assim, a Hortência, até o nome dela, né, de Hortência, né? É bem essa flor que é delicada e forte, né? Porque a Hortência ela é delicada e forte. Me lembra tanto lá de Quitandinha. Quitandinha, não, é aquele... Gramado. 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 A gente fazia... Não, em Gramado, não, foi Campos Jordão, onde a gente tem Campos Jordão, tem muita também. Da SBPA. Nossa, quando a gente chega, assim, aquelas hortênsias lindas. Olha, é muito bom. Gente, olha, eu acho que eu também temos que nos despedir. Espero que vocês venham daqui a um mês na palestra que aí será sobre a Pequena Miss Sunshine, que quem vai conduzir vai ser a Vera Rizzi, que aí é uma família muito interessante, muito vibrante, né? Muito trazendo assim uma aparente disfuncionalidade, mas com uma funcionalidade super própria. Né? Anotem na agenda, dia 31 de março, vai ser o nosso próximo encontro com a Vera Rizzi. E espero que vocês tragam também outros amigos, colegas, para a gente ter mais conversa entre nós. Gente, foi um prazer estar aqui, ouvir todos vocês. Eu não vi o filme, infelizmente. Mas pode ir lá, Ítala. Está lá no nosso... Eu vou assistir, com certeza. Está no nosso site, você entra lá e ainda dá para ver. Vou assistir. Estou interessadíssima depois dessa conversa aqui, curiosíssima para conhecer a Hortência, que, aliás, é o nome da minha avó paterna. Olha que coisa, hein? Hortência Potenza del Sarto, era bem Itália mesmo, né? Mas eu quero assistir, sim. Prazer estar aqui com vocês. Prazer também. Sou minha amiga pelo convite. Muito agradecer as minhas amigas todas queridas que estão aí na CLAC, né? E trocando com a gente, que isso é um momento que a gente pode falar coisas tranquilamente, né? Sem precisar falar tão difícil, tão complicado e tal. Então, beijos. Parabéns, parabéns. Beijo, boa noite. A minha Amélia, estou com saudade. Amanhã, às 7 horas, vai falar sobre um livro, né? Oi, Lurdinha, apareceu, que bom. Vai falar sobre um livro que a adoção é para sempre. E eu acho que é muito bom que quem puder. Eu, infelizmente, vou estar trabalhando, mas quem puder... Onde vai ser? Vai ser numa live, né, Solange? É o lançamento desse livro da Ana Laura, que hoje tem 22 anos e ela foi adotada. Que maravilha. Então, é a história que os pais contavam para ela e ela transformou num livrinho infantil, que está muito bem escrito, muito bem ilustrado. Eu vou querer comprar esse livrinho, que é excelente, principalmente contado pela pessoa que passou por... Né? E a história que ela ouvia quando ela era criança, até ela intuir assim, é a minha história, né? Aí é muito legal. Muito bom. A gente consegue comprar onde, Solange? Olha, é do Quintal de Ana. Vocês conhecem a Associação sim, Quintal de Ana? É aí de Niterói. Então,
Eu ainda não sei onde é que está a venda. Provavelmente eu vou saber. Eu fazia parte do grupo deles. Tem um site, Quintal Tem um site muito bem estruturado, né? Eu recomendo. Ela faz um trabalho maravilhoso. O nome é Adoção é para Sempre. É para Agora, sempre. O Solange, se você puder deixar para a gente, que a gente coloca no WhatsApp do CAPS essas informações. Você tá? E a gente divulga para as pessoas que estão aqui. E eu peço para que vocês olhem a caixa de spam de vocês, que alguns e-mails estão voltando, vocês não estão recebendo, e ativem a notificação para receber os nossos e-mails. Tá bom, gente? Então, Clarissa, só para acrescentar, quem tem interesse no tema, também tem esse livro do Alexandre Lucchesi, que ele foi adotado também, recém-nascido. Maravilha! Ele colheu 13 histórias com outros 12 filhos adotivos e relatou aqui. Então, o livro se chama Vida de Adotivo, do Alexandre Lucchesi, e ele tem uma página no Instagram, ele é jornalista lá Você conhece? Então, eu recomendo também, porque são histórias bem legais e de pessoas, inclusive, que em algum momento também buscaram suas famílias de origem e falam desse encontro, como é que foi. Eu acho muito bom, Solange, porque eu normalmente, nesse filme, até eu falo do livro Jode, que é também um fato verdadeiro, que foi... ela sabia que ela era adotada, os pais eram muito idosos, quando ela soube com 14 anos, foi um terror, mas ela segurou, e acontece que ela apareceu com uma doença. E a doença teria que saber se era de origem genética ou se era uma doença... Né? Como é o nome desse livro? Jode, eu tenho aqui. Ou que não se era uma doença assim, sem carga genética, porque o procedimento para um era de um jeito, para outro era de outro. E o marido dela é muito legal, porque ele consegue levantar a história dela em 15 dias, e aí liga para ela e diz assim: agora eu sei por que você tem esse jeitinho zangado, você é irlandesa, porque a origem... E aí vai e tal, e no final do livro ela vai encontrar com a mãe verdadeira dela, que já é uma senhora... Gente, mãe verdadeira, os filhos vão te matar se você... Não, a mãe biológica. Mãe biológica. Biológica, desculpa. Eles... A mãe biológica, porque a outra mãe já havia falecido, ela foi adotada, a família era muito mais idade, e aí o primeiro contato que ela tem é com um irmão que era mais velho e que sabia que havia uma irmã que tinha sido adotada. Ele mora nesses trailers, num lugar assim de 30, é uma pessoa com uma situação financeira menos favorecida. Menina, você precisa ver como ela conta, né? O livro conta, a festa que foi feita por todos aqueles do trailer, que ia chegar a irmã do fulano. Muito legal também para ele, que sabia da existência daquela irmã, né? São sempre histórias muito emocionantes. Muito, né? Assim. Obrigada, Sueli. Foi Obrigada, ótimo. minha querida. Parabéns. Seja um sucesso, viu? Beijo. Obrigada.